Bom, rapaziada, ano de Copa e o que mais se pergunta é quais jogadores ideais para montar a melhor seleção para a Copa de 2026. Sei que tem muitos nomes questionáveis tanto nas eliminatórias quanto nos últimos amistosos que a seleção disputou. Hoje nós estamos aqui no canal do Gustavo Marques para ver, montei a melhor seleção para a Copa do Mundo de 2026. 24 anos, esse é o tempo exato que separa a glória do esquecimento. Uma geração inteira de brasileiros nasceu, cresceu e se tornou adulta sem nunca ver o capitão erguer a taça dourada da Copa. Cicatrizes foram abertas, promessas foram quebradas, o peso da camisa amarela que antes entortava varal parecia ter se tornado um fardo pesado demais para ombros comuns. Mas o futebol é cíclico, e o destino muitas vezes escreve certo por linhas tortas. Exatamente por isso que eu fiz o que todo torcedor faz em silêncio, mas pouca gente tem coragem de bancar em voz alta. Eu montei a melhor seleção possível para a Copa do Mundo de 2026, peça por peça, função por função, pensando em quem decide, em quem segura e em quem transforma um jogo travado em vitória. Só que eu já aviso, vai ter escolha aqui que muita gente vai discordar. Vai ter nome grande de fora, vai ter aposta jovem dentro, vai ter Neymar, vai ter uma ideia clara. Não é a seleção mais famosa, é a seleção mais pronta. Agora, a pergunta que define é simples. Se a Copa começasse hoje, esse Brasil seria campeão? O sonho do Hexa está adiado. Fica para 2026. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Tamo junto pela Copa. Conhecem sua equipe. Se for pra final, broca. Eu prometo. Paradinha, Neymar pro gol, acabou! Não tenho o que dizer, né? O Neymar é o quarto jogador da história com mais gols em finais da história do futebol, pô. Ficando atrás somente de Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Isso é absurdo. Vai duvidar dele? Tem como. Conhecem sua missão. Esqueça tudo que te disseram sobre identidade nacional ou a necessidade de um técnico brasileiro. Aquilo morreu em março de 2025, quando Dorival Júnior caiu, porque o caos estava instalado. O Brasil precisava de um salvador, ou pelo menos de um escudo, e ele veio. Em maio do ano passado, Carlo Ancelotti assumiu o comando, não apenas como treinador, mas como gestor de uma crise existencial. Muitos duvidaram, disseram que ele estava velho, que não entenderia a nossa malandragem, mas o resultado convincente também não veio. Nos jogos recentes, o Brasil teve muito empate e até derrota, mas ele conseguiu uma coisa importante para a etapa inicial: unir veteranos como Casemiro e Marquinhos com jovens como Estevão e João Pedro. Pô, eu acho assim que o Dorival ele caiu também pelo fato de que a seleção brasileira ela precisava pelo menos, porque agora tem um Ancelotti, né? Que, na minha opinião, é um dos maiores técnicos da história, se não o maior, tá? Pelo menos por clubes. A seleção brasileira, ela precisava de um técnico de peso, de nome, porque tem muito jogador bom na seleção, isso é inegável. Mas isso mexe muito com o ego também, mexe muito com o ego, principalmente de muitos jogadores. Então tinha que ter um treinador ali, não que os outros que passaram antes não tinha moral ou não era um bom treinador, mas tem que ter um treinador ali que tem história no futebol, que seja brabo, entendeu? Que tenha história no futebol e que não abaixa a cabeça para jogador e que dita o jogo do jeito dele e convoca os jogadores que ele quer. A seleção brasileira precisava disso. E, infelizmente acabou não dando certo pro Dorival, pro Diniz, por conta disso também. Antes de eu colocar os 11 na tela, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Isso aqui não é lista de quem eu gosto, não é ranking de popularidade, não é seleção de highlights. Isso aqui é a Copa do Mundo, e Copa do Mundo é outra espécie de futebol. Então, eu montei esse time com critérios que a Copa cobra na marra. Primeiro, momento e consistência. Não adianta brilhar 2 jogos na fase de grupos e sumir quando o jogo pesa, no mata-mata. Segundo, encaixe tático, porque em torneio curto, quem joga junto vale mais do que quem joga bonito sozinho. Terceiro, experiência. Em jogo grande, aquele tipo de partida em que uma bola define o país inteiro. E quarto, intensidade sem a bola. Porque na Copa, quando você perde a bola, você não perde só uma jogada, você perde a vida. E eu acho que você lembra muito bem do que aconteceu em 2022 contra a Croácia, não é mesmo? Faltavam apenas 4 minutos. E é por isso que essa seleção não foi montada para ser bonita no papel. Ela foi montada para funcionar, para equilibrar segurança e explosão, para ter quem protege, quem cria e quem decide. E por isso, o desenho que eu montei é simples e mortal. Um 4-2-3-1. Um time com base forte, com 2 volantes que seguram o caos, que manda no ritmo. Porque a Copa é curta, você não tem tempo para ajustar no meio do caminho. Você precisa entrar pronto. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos.
Essa é a Bíblia de Carlo Ancelotti. E para erguer a taça em New Jersey, a primeira regra é não sofrer. Tudo começa onde a esperança do adversário morre, no gol. Eu sei que você vai dizer, Bento pediu passagem, Ederson está na Turquia, mas brilhou no City, mas Copas do Mundo não são decididas apenas com reflexo, elas são decididas com casca. Alisson Becker, em 2026, não é mais apenas o goleiro técnico, ele é o veterano que conhece o cheiro do inferno e sabe o caminho de volta. A confiança de Ancelotti nele é absoluta. É a segurança silenciosa que precisamos quando a bola queimar. Nas laterais, o futebol moderno puniu a arrogância do Brasil. Chega de laterais que são pontas frustrados e deixam avenidas nas costas. O sistema mudou. Na direita, nada de improviso. Éder Militão para função. Sim, Militão na lateral. Ele fecha o corredor, ele compõe como... Eu gosto do Alisson, mano. O problema é que todas as Copas que ele disputou, 18 e 22, ele teve umas falhas assim que foram meio grotescas, sabe? Terceiro zagueiro, na saída de bola, ele pode atuar tanto de lateral direito quanto de zagueiro, então é uma peça importante que o Ancelotti conhece muito bem desde os tempos de Real Madrid, e confia. O único grande problema é que atualmente Militão está lesionado. Militão na lateral pra mim, show de bola, mano. Uma lesão grave com previsão de retorno no mês de abril, mas sem dúvida alguma de que, caso se recupere a tempo, ele tem seu lugar garantido nesse time. E na esquerda, aqui está a maior polêmica dessa lista. A escolha que fez a internet cair em cima de Ancelotti, Alexandro. Ah, mas ele está velho. Ah, mas ele está no Flamengo. Esqueça o RG, olhe para a função. Ancelotti não quer um corredor de 100 metros. Ele quer um construtor, alguém que pise na bola, acalme o jogo e tenha a leitura tática. Alexandro é o homem de confiança para fazer a saída com segurança. Dentre os últimos laterais testados nos amistosos, ele foi o que teve uma atuação mais segura dentre todos, na partida contra o Senegal. Já a dupla de zaga titular é a fusão perfeita entre a brutalidade e a classe. Gabriel Magalhães, o monstro do Arsenal, traz força física, imposição de jogo aéreo, como aquele gol de cabeça salvador que vimos contra o Newcastle em setembro, e além de tudo, inteligência na marcação. Ele é o batedor. Ao lado dele, a braçadeira de capitão fica com Marquinhos, o líder do PSG, o campeão da Champions, a voz da experiência que organiza a linha e cobre os espaços. Para dominar o centro do tabuleiro, você não precisa dos mais rápidos, você precisa dos mais sábios. E aqui, Ancelotti pode apelar para a hierarquia. Primeiro volante, Casemiro. Eu sei que ele já anunciou que vai deixar o Manchester United ao fim da temporada. Eu sei que as pernas não são as mesmas de 2018, mas em uma Copa do Mundo, a mentalidade vale mais que o físico. Casemiro não está aqui para correr atrás de garotos de 20 anos. Ele está aqui para ser o general. Aquele que dita o ritmo, não com a velocidade, mas com o posicionamento. Casemiro é muito importante na seleção. Muito importante na seleção. Ele protege a zaga como um cão de guarda e libera o homem que vai fazer a engrenagem girar. Ao lado dele, o pulmão do time, Bruno Guimarães. Ele é o motor, o box-to-box que faltava. Enquanto Casemiro pensa e faz a segurança, Bruno executa. Ele tem um drible curto para sair da pressão sufocante e o passe longo para achar os pontas. Gosto muito do Bruno Guimarães também. Muito. Apesar de que nos últimos amistosos ele subiu um pouquinho, mas gosto muito do Bruno Guimarães. Essa dupla de volantes aí, eu achei perfeita. O sistema de defesa também, gostei muito. Alexandro na lateral, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Militão na lateral direita. Assim, até agora, pra mim, tá se encaixando perfeitamente essa seleção montada aqui. É a fusão perfeita, a proteção do veterano com a dinâmica do auge físico. Às vezes, Guimarães oscila, eu sei, faz umas cagadas às grandes, mas dentre as opções que temos, ele é o jogador perfeito de qualidade para atuar ao lado de Casemiro. Mas o futebol não é apenas números, suor e tática, o futebol é magia, e a magia precisa de um maestro, alguém que centraliza as atenções, as críticas e a bola. Com vocês, Neymar Jr., jovem talento do Santos que está pronto para a Copa de 2010 ao lado de Paulo Henrique Ganso. E caramba, isso aqui é 2010. Bom, é 2026, aí. Muitos de vocês comentaram que ele deveria estar de fora da lista de 2026. Lesão atrás de lesão, atuando no Santos, mas ainda assim uma grande sequência de jogos. Fica realmente difícil defender o Neymar na seleção de Carlo Ancelotti. Mas é como o baixinho Romário disse. Ninguém melhor para falar de Copa do Mundo que você. E você que responde tudo do jeito que você pensa. Você levaria o Neymar? Meu irmão, é o seguinte. O Neymar de muleta, sem joelho, só com uma perna, todo fodido. É melhor do que qualquer um que colocar ali no lugar dele. Então eu levaria e tem que levar sim. Esqueça o Neymar, ponta esquerda. Esqueça o Neymar que dribla 5 marcadores. Esqueça esse jogador porque já não existe mais. A posição ideal pro Neymar é mais próximo do gol possível, mano. Porque a gente sabe que qualidade ele tem. No X1, ele não tem pra ninguém, mano. No X1 ninguém ganha dele.
E aí, o Juninho Manela falando que ganha do Neymar no X1, pelo amor de Deus, gente. Aonde que eu fui aqui agora também, né? Levei o assunto pra outra coisa. Mas o Neymar no X1 não tem pra ninguém. Então, quanto mais próximo ele tiver do gol, a gente sabe que ele é o cara que decide, pô. Quanto mais próximo dos atacantes ele tiver, ele facilmente deixa qualquer atacante na cara do gol. E sem contar que se ele estiver mais próximo do gol ali, mais chance dele resolver uma partida é chovendo molhado. O que temos em 2026 é o camisa 10 clássico, o estilo Riquelme. Ele vai andar em campo? Vai. Vai marcar pouco? Com certeza. Mas ele é o único jogador do planeta capaz de deixar um companheiro na cara do gol com um único toque de calcanhar, cercado por 3 adversários. Se estiver bem fisicamente, mesmo sem ter sido devidamente integrado ao sistema de Ancelotti no ano passado, Neymar definitivamente merece a vaga na seleção. Mas o maestro não toca uma sinfonia sozinho. Ele precisa de solistas, ele precisa de velocidade. E se o meio campo é a experiência, o ataque é a prova de que o Brasil... Agora que vai vir, o ataque pra mim da seleção é muito bom mesmo. Então é um ataque assim questionável na minha opinião. Questionável, por que questionável? Porque tem muitos nomes bons, então a gente tem que ver quais peças que vão se encaixar melhor. Nunca para de fabricar talentos. Neymar vai lançar a bola, mas quem vai correr são os garotos. E o trio que eu escalei na frente tem a missão de destruir defesas. Prepare-se, o futuro chegou atropelando. A velocidade volta a ser nossa arma mortal, mas a velocidade sem propósito é apenas pressa. E nesse ataque, cada peça tem uma função cirúrgica. Pelo lado esquerdo, mantemos a intensidade pura. Rafinha, mantendo a função no setor onde ele esteve entre os melhores jogadores do mundo pelo Barcelona, é aí que ele vai jogar. Também acho, na minha opinião, Rafinha deveria ter pego pelo menos top 3 bola de ouro, tá? Pelo menos top 3 bola de ouro. Foi, acho que, se eu não me engano, o artilheiro da Champions. E ficou em 5º lugar. Mas o Rafinha, ele é crucial nessa seleção, na ponta esquerda. Ele entrega intensidade, profundidade e seriedade sem a bola. Ele ataca espaço, aperta a saída do adversário, volta para ajudar e ainda tem repertório para decidir no último terço. É jogador de Copa. Já ao lado direito, guarda a joia da coroa, o fator caos. Estevão William, o prodígio. Desde que chegou ao Chelsea, ele mostrou que a Premier League não era grande demais para ele. Pelo contrário, ele fez a Inglaterra parecer pequena. Estevão traz a audácia de quem não conhece o medo. Ele entra para quebrar linhas, para humilhar defesas fechadas com drible no 1 contra 1, enquanto os adversários dobram a marcação em Neymar, Estevão criará o pânico no lado oposto. Ele é absurdo, o Estevão, tá? No Neymar fora da seleção, nesse tempo que o Neymar ficou fora da seleção, como a gente não sabe se o Neymar ainda vai pra Copa, mas nesse tempo que o Neymar está fora da seleção ainda, o Estevão tem sido o nome protagonista. Ele tem sido o protagonista, na verdade, nessa seleção. Tá? O melhor jogador da seleção, pra falar a verdade. Então, ele estando de titular é essencial. É essencial também. E até agora, montou uma puta seleção. Agora a gente só precisa ver o centroavante. A imprevisibilidade que o Brasil perdeu nos últimos anos. E todo esse caos, toda essa criação, precisa de um ponto final. Um executor, um pistoleiro, alguém que chega e define. E aqui, chegamos na história mais impressionante desse ciclo. Endrick. Há um ano, dizíamos que ele tinha falhado. A ida para o Real Madrid foi dura. O banco de reservas, a falta de minutos, a crítica impiedosa da imprensa espanhola, parecia que tínhamos queimado mais uma estrela. Mas o empréstimo para o Lyon mudou tudo. Na França, longe dos holofotes de Madrid, a besta acordou. Ele recuperou a confiança, empilhou gols, voltou a sorrir. O Endrick, que chega para a Copa de 2026, não é o garoto deslumbrado da apresentação no Bernabéu. É um homem com sangue nos olhos. Um centroavante mordido, querendo provar para o mundo e para o Ancelotti que ele é o camisa 9 que o Brasil esperou por 2 décadas. O Endrick, ele merece mais oportunidades, principalmente nos amistosos de agora que vai ter antes da Copa, para poder ver, né, o desempenho dele na seleção. Ele já mostrou na seleção que ele não sentiu o peso da amarelinha, isso é fato, porque ele jogou contra a Espanha, meteu o gol, jogou contra a Inglaterra, meteu o gol também. Então assim, o Endrick, ele tem grandes chances de assumir a titularidade, só que ainda é uma posição ali que a gente tem ainda alguns nomes, não que o Endrick fique de fora da Copa, eu acho que o Endrick tem que estar na Copa, eu só não sei se de titular, porque nós temos o João Pedro jogando muito, inclusive hoje, meteu 2 gols na Champions, o João Pedro, pelo Chelsea. Aí tem o Endrick e também tem o vice-artilheiro da Premier League, que é o Igor Thiago, que muita gente vem falando
Acredito que o Ancelotti vai testar ele também. Então, assim, tem bastante nomes, assim, pelo menos uns 3 nomes, que no caso o Endrick, João Pedro e o Igor Thiago. Os mais prováveis que estejam na Copa, provavelmente, vai ser Endrick e João Pedro. Agora, resta saber qual dos dois vão chegar com mais condições de poder jogar de titular na Copa. Forte, rápido, letal, ele não precisa de 3 chances, ele precisa de meia oportunidade. Com a proteção de Militão, a distribuição de Casemiro e Bruno e a genialidade de Neymar e Estevão servindo, Endrick terá liberdade para fazer o que nasceu para fazer: decidir jogos. E agora vem a parte que mais abriga em qualquer seleção montada para a Copa do Mundo: os cortes. Porque quando você monta um time que precisa funcionar, nem sempre cabe todo mundo. E em 2026 o Brasil não vai perder por falta de talento. Vai perder, se perder, por falta de encaixe e equilíbrio. Começando pelos 2 nomes que muita gente colocaria como titulares sem pensar 2 vezes: Vinícius Júnior e Rodrigo. Pra mim, eles entram como reservas de luxo. Também acho. Entra como reservas de luxo porque o Vini a gente sabe que não vem vivendo uma fase muito boa no Real Madrid, e o Rodrigo também não. Então, assim, mas são jogadores, são craques, né, mano? Na minha opinião, são 2 craques que pode decidir a qualquer momento também. Se entrar no lugar, tenho certeza que vão ser jogadores que vão render e vão ser reservas de luxo. Eu sei o peso dessa frase, só que a lógica aqui é de torneio curto. Eu montei um time com o Neymar por dentro, com pontas de características complementares e com uma estrutura que precisa de disciplina quando estiver sem a bola para não se quebrar. Vini e Rodrigo são jogadores de impacto imediato, daqueles que mudam o jogo em 5 minutos. E em Copa, isso é uma arma absurda. Ter esses 2 entrando no segundo tempo, com adversários cansados, com o jogo mais aberto, é como colocar fogo numa partida que já está no limite. E mais, se o Brasil precisar mudar o plano, inverter o lado, virar para a transição total, são eles que dão esse botão de emergência. Sem contar que os 2 não estão em uma boa fase lá no Real Madrid. Sabemos de suas qualidades, mas em época de Copa, isso importa e muito. E ainda temos opções táticas específicas. João Pedro, o destaque do Chelsea no Mundial e na Premier League. Ele não é o titular porque Endrick vive um momento iluminado, mas João Pedro é a força física, é a retenção de bola, o pivô que podemos precisar se o jogo virar uma batalha aérea. Além dele, ainda tem Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, a lista é longa. O segredo para a seleção de Ancelotti, talvez, não é apenas escalar os 11 melhores. É convencer estrelas mundiais de que, em 2026, o ego fica na porta do vestiário. Um time campeão não se faz com 11 titulares apenas, mas também se faz com 5 substituições que mudam a história da partida. Alisson, Militão, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rafinha, Estevão e Endrick. Essa seleção foi montada com uma ideia clara: segurança atrás, equilíbrio no meio, genialidade no cérebro e agressividade na frente. Eu tirei Vinícius Júnior e Rodrigo do time titular, eu banquei Neymar mesmo manco e sem joelho. Agora a pergunta é inevitável: você teria a coragem de assinar essa escalação para a final da Copa do Mundo? Facilmente. Tranquilo, mano. Tranquilo. Excelente escalação. Quem você tiraria desse time e quem você colocaria no lugar? Deixe sua escalação aqui nos comentários. Eu sou Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom, rapaziada, na minha opinião, essa escalação tá perfeita. Eu não mudaria nada. A questão mesmo discutível ali é só entre o Endrick e o João Pedro. O João Pedro vem jogando muito. Isso é inegável. Tá jogando demais na Premier League, na Champions pelo Chelsea. Tá fazendo um gol em quase todos os jogos. Então, assim, ali, como eu falei, quem chegar melhor próximo da Copa é quem vai assumir a titularidade. Isso é fato. Mas pra mim, no momento, a dupla de centroavantes ali tanto o Endrick como o João Pedro tem que estar na Copa. Agora, tirando isso, eu não mudaria nada nessa escalação. Agora, a questão mesmo vai ser quem vai vir de reserva, né? Os nomes reservas que vão vir para compor o elenco para a Copa. Na minha opinião, tem bastante nome também, só que precisa fazer mais um teste, no caso do amistoso, né? Para ver quem que vai se sobressair melhor nas outras posições, na lateral enfim. Mas o time titular, na minha opinião, é esse aí. Pode até ser com o Endrick também, não tem problema, tá? O Endrick ou o João Pedro, para mim, tanto faz. E aí, rapaziada, qual seria a sua escalação para a Copa do Mundo? A minha
seria essa, eu não mudaria absolutamente nada. Se você concorda ou discorda de alguns nomes, se você mudaria alguma coisa, deixa aí nos comentários pra gente tá vendo. Se inscreva no canal também, que é muito importante. Deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bom, e é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.